Programa Mercado e Ação chega agora até você, sempre às terças-feiras, 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quintas-feiras, às 23 horas e 30 minutos e aos sábados, às 8 horas da manhã. E hoje recebemos essa bela figura, Celso Arruda, profissional com larga competência, consultor, tributarista, contábil, econômico, enfim, a área de atuação é tão grande quanto o tempo que tu está nesse mercado, né, Celso? Na verdade, exatamente. Eu trabalho já há bastante tempo, né, no mercado de serviços de contabilidade, auditoria, planejamento tributário, societário, e isto no Brasil é um mercado extremamente assim, abrangente, porque o governo, nosso país é um país que tem muitas leis, e na área tributária tem muito mais leis ainda, e muito complexo. Então, além da tributação no Brasil ser excessiva, ela é muito complicada. Então, daí nós somos obrigados, nós prestamos serviço, tentar esclarecer isso, trazer para uma linguagem bem simples, bem pura, para que o empresariado e os contribuintes de forma geral consigam atender várias exigências do fisco para evitar multas, juros. Então, esse é o nosso trabalho. Celso, uma questão, uma curiosidade de mercado. Com a quantidade de alterações que ocorreram nesses últimos anos, os SPEDs todos, enfim, tudo isso fez com que muitos profissionais saíssem desse mercado, né? Pela necessidade de atualização e a dificuldade pela mudança toda. Isso é uma percepção ou é um fato? Não, é um fato. Na verdade, assim, Teles Antônio, eu até costumo brincar. Eu não pareço, mas sou velho, né? Sou bastante... Eu comecei a trabalhar nesse campo na década de 70. Em 76, houve uma mudança, que foi a nova lei das SAs. Em 78, posterior a essa lei, houve uma implantação de uma correção monetária de balanço. Então, eu costumo brincar até hoje, depois, em 2007, houve a instituição do SPED fiscal contábil. Eu brinco sempre assim, que os guarda-livros, metade se matou em 78, a outra metade se matou em 2010. Então, sobraram os bons profissionais. Hoje, no nosso segmento, e eu tenho participado lá do nosso sindicato, das empresas de serviços contábeis, de perícias e auditorias, infelizmente, para os profissionais, está havendo uma concentração indo ao encontro que eu acabou de falar. Os pequenos escritórios não estão conseguindo mais atender a tantas modificações, os seus clientes acabam ficando meio que prejudicados e recorrendo às grandes empresas de contabilidade. Isso acontece como está havendo uma depuração no mercado, os profissionais de escritórios pequenos estão sofrendo muito com isso. Nós temos hoje uma pauta bem específica, que agora em mês de setembro, quer me parecer que esgota-se o prazo. Foi prorrogado. Repatriação de valores. Foi prorrogado? Na verdade, para te ver como o nosso país é extremamente organizado. A lei foi aprovada, já pegando um gancho teu. Hoje de tarde, eu não tinha essa informação. Na verdade, o que aconteceu? A lei foi aprovada, foi encaminhada pela nossa presidente afastada, e no final do ano passado foi aprovada pelo Congresso em janeiro deste ano, a Lei 97/96. A partir daí, tinha um prazo de 210 dias, que venceria no dia 10 de setembro, para poder aderir a esse processo de repatriamento dos valores não declarados no exterior. Só que, posteriormente, a instrução normativa, e agora recentemente, esse prazo foi prorrogado para 31 de outubro de 2016. Este é o prazo para que a gente faça a declaração e, concomitante, recolha o imposto incidente sobre esse repatriamento de valores. Ou seja, prorrogou um mês. Prorrogou um mês. O que acontece, só para antes de nós entrar, eu gostaria de esclarecer que existem 3 tipos, né, de recursos que eu posso manter no exterior. Tem aquele recurso normal, tá? O que é o normal? O normal é aquele recurso que eu auferi no Brasil, tributei e eu posso mandar a qualquer momento para o exterior. Ao repatriar esse valor, eu vou pagar um imposto sobre aquele ganho na variação cambial. Vamos supor que eu tenha mandado o dinheiro para fora, o dólar a 2,50. Agora eles estão no 13,20, sobre esse diferencial eu pago um ganho de capital de 15%. É o dinheiro normalmente enviado, que concomitante ao mandar declarar para o imposto de renda, eu tenho que comunicar ao Banco Central. Tá? Essa é a forma legal de enviar. Essa é a forma legal. Depois disso, nós temos dois outros tipos de dinheiro no exterior, tá?
que é aquele dinheiro que as empresas ou pessoas físicas enviaram para lá, não declararam a receita, presumo eu que não tenha sido tributado no Brasil. E existe um terceiro, que aí realmente existe uma inibição muito grande a nível mundial, que é aquele dinheiro proveniente de tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, esse dinheiro tem um tratamento totalmente diferenciado. Hoje, tá, digamos assim, essa lei aprovada no Congresso não surgiu do Brasil. Existe um movimento internacional de rastreamento de todos os dinheiros escusos e ilícitos e não declarados. Por quê? Porque esse dinheiro, segundo as organizações mundiais, estão financiando o terrorismo. Então, na verdade, dentro de um contexto globalizado, é que o Brasil aderiu, criou uma lei e está hoje validando esses valores até 31 de outubro de 2016. O Brasil aderiu por essa questão de não financiar o terrorismo ou porque está faltando caixa? Não, na verdade, a pergunta é extremamente pertinente e inteligente. Essa uma pressão, é a desculpa e outra é a realidade. Isso, a pressão internacional existe, né? Vários países que eram paraísos fiscais, que nem o Uruguai, estão sofrendo muito com as exigências mundiais, tá? Dos Estados Unidos principalmente, mas da Europa como um todo. Mas o Brasil, quando foi lançado, encaminhado ao Congresso esse projeto pela presidente Dilma, ele tinha como objetivo, era bem o que tu falou, era fazer caixa. Se projetou arrecadar 100 bilhões de reais, que era para tapar o furo do orçamento previsto para 2016. Tá? Então, ele foi feito, a tua pergunta é muito interessante, muito inteligente, usou-se uma desculpa com um objetivo diferente, era fazer caixa para tapar o rombo do orçamento da União. Bom, uma outra questão também que eu gostaria de destacar, né, aí é uma questão muito importante, que eu sempre me bato contra isso. No Brasil, a gente aprende que tem uma hierarquia de leis, deveria ser respeitada. Primeira lei maior, Constituição Federal, depois temos os códigos, as leis e os decretos. E depois, lá embaixo, tem a instrução normativa dos órgãos de arrecadação. No Brasil, infelizmente, isso acontece sistematicamente. Nós temos uma lei aprovada pelo Congresso, que deve ser a lei maior, e depois a Receita Federal veio, em março, e baixou uma instrução normativa, modificando e restringindo a lei. É um troço maluco, né? Então, assim, isso acontece no Brasil seguidamente. Então, essa instrução normativa de março da Receita Federal, que foi alterada agora, essa semana, mais um outro parágrafo, tá? Ela mudou bastante, ela criou uma declaração que não estava prevista na lei e está inibindo muito as pessoas físicas ou jurídicas para fazer esse repatriamento. Eu não falei também anteriormente, né, Antônio, é importante isso, que a data base é 31 de dezembro de 2014. Como é que eu posso usufruir desse benefício? Eu tinha que estar no Brasil, ou pessoa física, pessoa jurídica, em 31 de dezembro de 2014. Teria que ser residente no Brasil naquele momento. Exatamente, residência fiscal no Brasil naquele momento. Quem é que está excluído? Estão excluídos políticos em cargos públicos em janeiro de 2016. Por que uma pessoa iria declarar uma receita ou uma renda ou um dinheiro que estava escondido? Seria receio de alguma coisa? Na verdade, isso só se explica, né, Luiz Antônio, por duas situações. Primeiro, porque na hora que a pessoa pegou esse dinheiro, não é só dinheiro, tem imóveis, e não declarou, para mim me parece que a origem no Brasil não tinha sido tributado. Vamos pegar um exemplo assim bem hipotético, tá? Vamos supor que um empresário tem uma atividade lícita no Brasil, lícita, sua empresa gera emprego, paga impostos, mas parte do seu faturamento não foi tributado e ele de alguma forma enviou para o exterior. Tá? Esse dinheiro está lá, está parado. Tá? Então, talvez, como o Brasil remunera melhor que o mercado externo, as aplicações do Brasil rendem mais que lá fora, talvez o interesse seja esse, eu posso trazer por isso. Segunda hipótese, que eu estou só aventando, uma coisa bem psicológica. Bom, de repente eu quero dinheiro perto de mim. Ou daqui a pouco o cara está... Já estou numa outra fase da minha vida não vou investir mais no exterior. Então, eu quero trazer para cá. A tributação, ela para fins de tributação de impostos, ela é razoável, é 30% do valor, na verdade a tributação é 15%, mais 15%, mais 100% de multa, ou seja, 15 mais 15 dá 30%. Então, por exemplo, se eu tenho lá
$1 milhão que eu não tenha declarado, ao trazer para cá, eu pagarei $300 mil, claro, convertido em reais, a cotação de 31 de dezembro de 2014. Então, eventualmente, pode haver até uma redução de 30%, porque o dólar hoje está bem mais alto que em dezembro de 2014. Celso, uma outra coisa que eu já escutei um comentário também, que a simples declaração desse dinheiro, que até então não existia, ele poderá motivar alguns outros órgãos de investigação, talvez Polícia Federal ou qualquer outro, que não estão restritos a essa legislação, a buscar algum caminho de um ilícito. E esse ilícito sim ser punido pela outra legislação. Perfeito. Existe esse medo. Este medo tocou no ponto crucial, é que está inibindo um montante maior de repatriamento. Por quê? Porque não está muito claro. A Receita Federal criou uma declaração no qual tu te compromete, tu tem que manter por 5 anos toda a documentação. Ela avançou um pouco mais, tu tem que explicar mais coisas para a Receita Federal. Então, hoje, por exemplo, a ida das pessoas físicas ou jurídicas à Receita Federal está muito pequena, justamente pelo que tu acabou de falar. Existe um receio muito grande da área jurídica que outros órgãos usem essa declaração para quê? Para depois ir atrás e penalizar. Então, esse medo existe, ele está inibindo o repatriamento de valores no montante que o governo imaginava que fosse acontecer. Eu repito, imaginava 100 bilhões de reais. Não chegou nem a 10 bilhões. Tu tem ideia de como é que o governo estimou 100 bilhões perdidos aí fora? Olha, alguma informação ele deve ter. Eles têm. É inocência minha perguntar? Não, eu acho que, claro que hoje, depois que se quebrou o sigilo bancário na Suíça, tá? Tudo caiu por terra, que a gente brinca sempre quando trata esse tema, tá? Na verdade, o que acontece? Existe uma troca de informações muito grande hoje entre os órgãos, as instituições bancárias do mundo todo, tá? Então, eu acho que a estimativa dele foi baseada em algum dado, mas também tem muito de chute também, eu concordo contigo, tem muito de chute em número, né? Celso, o nosso tempo está esgotando, agradeço a tua presença aqui. Vamos ao nosso intervalo, retornamos num instante.